Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal Papão 100%. Bora falar do Papão da Curuzu, o maior clube da Amazônia, o maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense e bicampeão da Copa Norte. Beleza, galera? Vamos falar tudo sobre a partida fora de casa do Papão da Curuzu contra o Figueirense. O Paysandu que foi na casa do Figueirense visitar, né, essa equipe e saiu de lá com uma derrota de virada, né? E assim, derrota essa que não foi coroada com uma boa atuação do Paysandu. A gente tem muito que conversar ainda aqui sobre esse jogo no Orlando Scarpelli, certo? Vamos falar aqui dos desfalques. O Paysandu que tinha desfalques para esse jogo, só que o Paysandu entrou muito modificado, né? Eu não imaginava que o Paysandu ia entrar com tantas alterações assim no jogo, certo? Tudo bem? E aí o Paysandu acabou sofrendo uma virada. Mas a gente vai falar tudo sobre essa partida, beleza? Mas antes da gente ir para esses finalmente, eu queria que você já fosse deixando seu like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal, beleza? Eu queria também que você comentasse e compartilhasse, porque assim você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu assim que o canal Papão 100% atingir a meta de 1000 inscritos. Beleza, galera? Tudo bem? Então, assim, vamos falar da escalação, vamos falar dessas alterações promovidas pelo Júnior Rocha, que muitas delas eu não vi necessidade de serem promovidas, né? Eu acho que ele novamente exagera quando, cara, não é possível, ele só pode estar tentando chamar a atenção, mas a gente vai falar disso, né, depois da nossa vinheta, beleza? Fica aí, não sai daí que eu volto já. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca. É isso aí, galera. Estamos de volta, a nossa vinheta é bem rapidinha aí, né? Sem mais enrolação, sem mais delongas, bora falar dessa partida do Papão da Curuzu. Galera, seguinte, eu esqueci inclusive de comentar na introdução do nosso vídeo agora, né? Na primeira etapa, antes da vinheta, que o Paysandu sofreu a virada do Figueirense, né? Porém, o Paysandu teve duas expulsões, né? O Paysandu perdeu o Pedro Henrique, né? Aos 33 ali do primeiro tempo, né? E o Paysandu também perdeu, tá? Deixa eu só confirmar se foi aos 33 mesmo do primeiro tempo. Rapidinho, galera. Só confirmar o momento dessa expulsão do PH. E nós tivemos também ao longo do jogo Luciano Taboca sendo expulso. Essa expulsão ela ocorreu no segundo tempo, tá? O Paysandu já tinha um a menos, e o Luciano Taboca, em menos de 5 minutos, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso. Perfeito? Então, bora lá. O cartão ocorreu aos 43 do primeiro tempo. O cartão vermelho para o PH, Pedro Henrique. Como eu disse no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores eu falei a respeito desse desempenho do PH. Porque para mim, como ele disse que, quando ele foi perguntado pela imprensa, né, paraense ali, sobre o número de cartões amarelos que ele recebia durante as partidas, e ele respondeu daquela forma de que ele preferia tomar um cartão do que comprometer, né, a integridade do Paysandu ali num contra-ataque, ou seja, colocar o Paysandu em risco, né? Essa foi a expressão que ele utilizou, certo? Só que eu também salientei que eu concordo com ele nesse aspecto. Eu não vou aqui ficar dizendo o que eu não falei. Eu falei que eu concordo com ele, porém eu também disse que o Pedro Henrique não pode tomar cartões desnecessários. Cartões na linha do meio-campo, cartões onde a bola está na lateral, saindo para a lateral, em jogadas onde a zaga está montada e o Pedro Henrique vai atropelando o adversário, certo? Só que tem um detalhe também, galera, sabe? Tem um detalhe importante aqui a respeito das duas expulsões. Eu não vou passar a mão aqui na cabeça de jogador, beleza? Porém,
o árbitro ele foi muito rigoroso com o Paysandu, cara. A arbitragem, ela deu cartão amarelo num lance pro PH que não tem, nem falta foi, meu amigo. Nem falta foi. E ele acabou premiando o PH no começo do jogo com cartão amarelo, cara. Sabe, parece assim que ele sabia desse comportamento do PH e já foi logo mostrando para ele o que o PH enfrentaria nesse jogo, que seria uma arbitragem rigorosa, coisa que ele não foi contra o Figueirense, tá certo? Então, no primeiro lance, um imbróglio ali, como eu falei, cara, eu volto a repetir, o Pedro Henrique não pode tomar cartão na intermediária, com a zaga do Paysandu montada e a bola indo para lateral, cara. Pedro Henrique tomou um cartão ali no primeiro lance, cara, que, pelo amor de Deus, aquela bola ali, sabe, não tinha como o cara ser tão rigoroso ali a ponto de premiar o PH com cartão amarelo, cara. Sabe? E tipo, cadê aqui? Deixa eu só olhar aqui o primeiro lance. Aqui. Aos 22 do primeiro tempo, tá? Tudo bem? Ele fez uma falta no Ryan, né? E essa falta, cara, ele foi ali na dividida, no imbróglio, né? E o árbitro alegou que o Pedro Henrique tinha posto a mão no rosto, né? Do jogador do Figueirense, cara. E isso não aconteceu. Ele alegou que ele colocou a mão no rosto. Não aconteceu, cara. E o segundo lance é a mesma coisa. O jogador do Figueirense lá nos 43 minutos do primeiro tempo, o Paysandu estava empatando o jogo em 1-1. E aos 43 do primeiro tempo, o Pedro Henrique foi numa jogada na lateral e o jogador do Figueirense estava ali na dividida com ele, na briga por espaço, cara, simples briga por espaço. Não tem braço do Pedro Henrique, não tem nenhuma situação que comprometesse a integridade do jogador adversário. E ele marcou a falta, ele deu o segundo cartão amarelo e novamente eu observei que na hora que ele dá o segundo cartão amarelo, ele não lembra que deu o primeiro cartão. Ele não lembra que deu o primeiro cartão para o Pedro Henrique. Isso que me chamou mais atenção. E aí, sabe o que ele fez? Ele deu o cartão amarelo, ele se virou para o jogador do Figueirense, né? O Pedro Henrique não reclamou a marcação da falta, sendo contrário à marcação da falta e a premiação com o cartão. O Pedro Henrique ficou na dele, certo? E aí o que aconteceu? A galera do Figueirense, inclusive a torcida, porque a jogada foi próximo da lateral, avisou o árbitro que ele tinha dado o cartão amarelo para o Pedro Henrique no início do jogo. Então ele foi lá, depois de colocar a bola para o cara bater, depois de conversar com os jogadores do Figueirense, ele, depois de ver o Pedro Henrique lá na barreira, se ajeitando para que o Figueirense cobrasse ali a falta, ele foi lá e expulsou o Pedro Henrique. Ele não lembrava que ele tinha dado o cartão amarelo para o Pedro Henrique. Certo? E aqui também, cara, o Paysandu sofre uma segunda expulsão, que foi do Luciano Taboca, né? Onde o Luciano Taboca, essa expulsão foi aos 33 do segundo tempo, né? Tá aqui, cartão amarelo Luciano Taboca, aos 30 minutos, cara. Uma jogada na lateral que ele alegou, inclusive ele fez um gesto de que o Luciano Taboca tinha entrado solando no adversário. O jogo nesse momento aqui já estava 2-1 para o Figueirense. E o Júnior Rocha tinha feito mexidas para tentar buscar um golzinho para sair pelo menos com um empate. E nesse momento, o jogador do Figueira, ele domina a bola ali pela lateral, né? A bola foi mandada para ele ali. Na hora de dominar, o Luciano Taboca chega, né? De perna, de compasso aberto, colocando a parte ali
da perna, né, do tornozelo, na frente do jogador do Figueirense. E nisso que ele abre a perna, que ele coloca na frente na briga por espaço, o árbitro marca a falta. Não satisfeito em marcar a falta, que para mim não houve falta, e se houve, falta normal de jogo, falta normal. Ele coloca a perna. E nisso que ele vem em direção ao lance, ele já vem puxando o cartão amarelo e alegando que o Luciano Taboca entrou solando. E a outra falta, que aí sim seria para cartão amarelo, que essa sim seria para cartão amarelo, por quê? Porque o jogador do Figueirense vai 3 minutos depois, cara. 3 minutos depois do primeiro cartão. O jogador do Figueirense com a bola dominada, foi para cima do Luciano Taboca, botou a bola na frente, tentou passar pelo lado, o Luciano Taboca derrubou o cara. Isso realmente é para cartão amarelo. Mas a primeira falta não foi. E aí o que acontece? Ele expulsou o jogador do Paysandu. Em 3 minutos, o Luciano Taboca tomou 2 amarelos e foi expulso. Então, assim, é uma irresponsabilidade também de um jogador desse, assim como do Pedro Henrique, jogar dessa maneira. A gente sabe, cara, que esses árbitros, eles vão ser caseiros. O Paysandu era o líder da competição, agora o Paysandu caiu para terceiro, sendo que o Brusque joga amanhã. O Brusque ainda joga. O Brusque está com o mesmo número de pontos do Paysandu, só que agora no saldo de gols o Paysandu fica atrás do Brusque, que antes estava na frente, agora fica atrás. A sorte do Paysandu é que o Brusque joga fora de casa. E a gente pode aí secar o Brusque aí e torcer por um tropeço deles para a gente recuperar a segunda colocação. E a liderança foi assumida pela equipe do Guarani de Campinas, que goleou o seu adversário hoje, né? Que goleou seu adversário por 5-0. Depois eu confirmo quem foi o adversário do Guarani. E empatou em pontos com o Paysandu, já que o Paysandu estava empatando o jogo. Né? Eles foram a 18, se eu não me engano. O Paysandu está com 17 e o Brusque também com 17 pontos. Né? Eu vou até olhar a tabela aqui para não deixar vocês sem informação. É isso mesmo. O Guarani hoje tem 18 pontos. Eu lembro que quando o Guarani, o Paysandu estava vencendo o jogo num golaço, um belo gol do Juninho, né? Que ele recebeu a bola do Pedro Henrique num belíssimo lançamento, um belíssimo passe. Ele cortou para fora, né? Cortou para o lado direito, saindo do goleiro de um zagueiro com um toque só. E por cobertura, né? Ele tocou ali, cobrindo o zagueiro que estava lá no gol, bola milimetricamente, um chute milimetricamente calculado, um golaço do Paysandu mesmo, um golaço, né? E esse gol foi muito cedo, o Paysandu fez o gol muito cedo. E o Figueirense saindo, né, para o jogo, e o Paysandu cada vez mais recuando, deixando de marcar com a linha alta, né? E o Paysandu muito modificado. O Paysandu tinha como desfalques, né, o garoto Henrico, suspenso no jogo passado contra o Floresta, né? O Paysandu também tinha suspenso o Marcinho, certo? E o Paysandu não tinha, atuando por lesão, o Quintana, que saiu no jogo da final contra o Nacional mancando, né, sentindo a coxa, né, e não jogou, foi poupado, não se sabe a gravidade da lesão. E o Paysandu também teve a ausência do Caio Melo, né? Teve a ausência do Caio Melo, que também saiu machucado contra o Nacional. Beleza? Então, para mim, o Paysandu já entraria com essas 4 modificações. Aí, quando eu vi, jogou o Yarley no lugar do Castro, sem necessidade, galera. Sem necessidade. Olha, jogou o Luciano Taboca no lugar do Facundo Bonifácio. Jogou o lateral lá, eu sempre esqueço o nome dele, o Matheus, se eu não me engano é Matheus, eu vou ver aqui na escalação, vou já dizer para vocês, ainda não tenho disponível aqui, certo? Pera aí, não, eu tenho disponível aqui, galera, rapidinho, só o tempo de eu achar aqui. Na escalação do Papão, nós tivemos aí essa modificação na lateral. Deixa eu ver aqui, rapidola, o nome do jogador, né?
O nome do jogador era o Matheus Capixaba, isso mesmo, Matheus, né? O Matheus Capixaba jogou no lugar do Edilson. Então, como se não bastasse o Paysandu ter 4 alterações, né? Por conta de lesão e suspensão, o Júnior Rocha ainda poupou alguns jogadores. Por exemplo, o Paysandu aqui entrou com o Matheus Capixaba na lateral, no lugar do Edilson. Entrou com o Yarley, camisa 4, no lugar do Castro. O Castro tá machucado? O Castro tá com uma estafa muscular? Tá cansado? Porque não há motivo por essa mudança, certo? Aí vem Bruno Bispo. Tá certo que o Quintana saiu machucado no jogo passado. Então, essa modificação a gente esperava que ocorresse. Aí vem, no lugar do Facundo Bonifácio, Luciano Taboca, que foi expulso, né? Aí nós tivemos o Libonati, no lugar de quem? Do Caio Melo. O Libonati jogou como volante no lugar do Caio Melo. Esse sim, tudo bem. O jogador Caio Melo saiu machucado, certo? E assim, tivemos o Pedro Henrique titular e no lugar do Marcinho o Matheus Vargas, certo? E aí tudo bem, o Marcinho estava suspenso. Aí tivemos na frente o Thalisson, que vem ali revezando com o Tylon, até aí tudo certo, o Thalisson não comprometeu. Tivemos na ponta esquerda ali o Lucas Cardoso, esse sim, não deveria ter entrado de titular, cara, não deveria. Porque o Cleiton, ele estava bem pro jogo. O Cleiton estava bem pro jogo. E aí, mais uma modificação que foi o Juninho, que foi o autor do gol do Paysandu, né? No lugar do Ítalo. Então, para você ter uma ideia aqui, o Paysandu todo com time reserva, cara. Com exceção do Gabriel Mesquita, com exceção do Pedro Henrique, né? E do Thales. O Paysandu entrou com 3 jogadores titulares, cara. Gabriel Mesquita, Pedro Henrique e Thalisson, cara. Que necessidade o Paysandu tinha de entrar com o time todo modificado, cara? Primeiro ponto, o primeiro erro foi esse. Tudo bem, saímos ganhando. Mas esse time é um time desentrosado. É um time que, quando fez o gol, ao invés de se manter jogando futebol, aquele futebol do início do primeiro tempo, não, começou a recuar, começou a dar espaço para o Figueirense. O Figueirense avançava linhas, avançava jardas, se isso fosse um futebol americano. E aí começou a tomar conta do jogo. Até o momento que chegou no gol de empate, na minha visão, uma falha do Gabriel Mesquita, porque o cara cabeceou a bola em cima dele e despalmou para frente. E aí o jogador do Figueirense só completou pro gol com ele meio que caído já dentro do gol, né, na frente do gol ali, não conseguiu evitar. E aí foi um empate. Logo depois do empate, tivemos a expulsão do Pedro Henrique, certo? E aí, no segundo tempo, tivemos a virada do Figueirense, né? Uma virada que já tinha acontecido, mas ainda no primeiro tempo, só que o gol foi anulado, muito bem anulado, o gol do Figueirense, marcado o impedimento do atacante do Figueirense, e realmente ele estava à frente, estava no mínimo voltando da posição de impedimento. Né? Se tivesse VAR na Série C, nós teríamos maior certeza, mas pelo que eu vi na transmissão, ele estava impedido, tá? E assim, cara, o Paysandu estava dando sinais de que não aguentaria a pressão. E aí, depois da expulsão do Pedro Henrique, no segundo tempo, o técnico do Paysandu mexeu no time. Aí ele botou, de uma vez só, logo 3 modificações. Ele colocou o Cleiton Pego, ele colocou o Tylon, né? E ele colocou, se eu não me engano, um homem de meio, que foi o Brian, se eu não me engano, né? Ele colocou o Brian, ele colocou o Brian na hora que o Pedro Henrique foi expulso, né? E, na verdade, só pra gente consertar aqui, ele colocou o Brian no lugar do Matheus Vargas, que saiu lesionado, né? Numa entrada num jogador do Figueirense, ele meio que torceu o joelho, caiu por cima do tornozelo, sentiu, e aí teve que deixar o gramado e o Brian entrou no lugar dele, certo? Com o jogador do Paysandu expulso, ele fez essas 3 modificações, e aí
para tentar alguma coisa. Só que no momento que ele vai tentar alguma coisa, né, o Luciano Taboca é expulso, certo? E isso fez com que o Paysandu perdesse cada vez mais terreno e o Paysandu terminasse aí o jogo derrotado, né, caindo aí, perdendo a liderança pelo menos momentaneamente, né, para a equipe do Guarani, né, que vem numa ascensão. Para você ter uma ideia, se a gente for olhar aqui a tabela, da série C, nós tivemos a vitória do Guarani hoje contra o Amazonas. O Amazonas já está na 4ª derrota consecutiva, tá? Nós tivemos aqui a vitória do Guarani no sábado passado contra o Barra, fora de casa, na casa do Barra. Nós tivemos a vitória do Guarani, na verdade a derrota para o Guarani no Ituano, contra o Ituano, isso dentro do Brinco de Ouro da Princesa, né? Casa do Guarani. E nós tivemos a vitória do Guarani por 5-0 em cima do como é o nome desse time, meu Deus, deixa eu ver aqui. É o time do Maringá, né? É o time do Maringá. Então, das últimas 4 partidas, a equipe do Guarani venceu 3 e perdeu 1, né? Perdeu para o Ituano em casa. Então, dos últimos 4 jogos, o Guarani, que eram 12 pontos disputados, ele marcou 9, né? O Paysandu, se a gente for olhar desde esse jogo aqui contra o Maringá, o Paysandu venceu, né, a equipe do Anápolis. O Paysandu foi derrotado pelo Caxias. O Paysandu venceu a equipe do Floresta. E o Paysandu saiu derrotado contra o Figueirense, certo? Então, dos últimos 12 jogos, o Paysandu marcou metade, né? O Paysandu conseguiu pontuar a metade dos pontos disputados. E o Guarani, né, recuperando aí esses 3 pontos, né, que tinha perdido lá atrás em algum momento, conseguiu aí passar à frente do Paysandu por 1 ponto. Então, o que a gente espera agora? Que amanhã, né, quando a gente vai ter o encerramento dessa rodada, o jogo que interessa para o Paysandu vai ocorrer na Arena Barra Futebol Clube, né? Que é Barra Futebol Clube e Brusque, né? O Brusque que está com 17 pontos também, assim como o Paysandu, só que agora tem um jogo a menos. Se perder, dependendo da derrota, vai aí ficar novamente atrás do Paysandu na tabela pelo critério de desempate, mas com o mesmo número de pontos. E a gente sobe uma posição mesmo sem jogar. Beleza? E vamos ficar na 2ª colocação atrás do Guarani de Campinas. Beleza? Tudo bem? Então vamos aí usar nosso poder de secagem, né? Para poder tentar ajudar o Barra a se recuperar contra o Brusque. Já que o Barra tá vindo de derrota. Deixa eu olhar aqui. Tá vindo de derrota. Deixa eu ver aqui, só foi. O Barra, deixa eu olhar aqui, tá vindo de um empate contra o Anápolis, né? E nessa 8ª rodada, tá vindo de derrota porque perdeu pro Guarani. Ele veio de um empate contra o Anápolis. Deixa eu dar uma olhadinha só para confirmar para vocês aqui, tá, pessoal? Na 7ª rodada, a equipe do Barra empatou fora de casa com o Anápolis. Perdeu para o Guarani em casa. E agora vai jogar contra o Brusque em casa. Então temos que torcer, né, para que ele vença a equipe do Brusque. Porque vencendo a equipe do Brusque, o Barra, que está lá na 16ª colocação, vai aí permitir que o Paysandu volte a assumir a 2ª colocação do campeonato, ficando 1 ponto atrás do Guarani. Beleza, galera? Tudo bem? Bora falar aqui como ficou a tabela, né? Eu achei que, só para a gente concluir essa questão das mexidas, eu achei que não foi desnecessário essa mexida, essa tentativa de poupar jogadores por parte do Júnior Rocha. Porque o Paysandu ainda vai disputar a primeiro jogo da final contra a equipe do Anápolis, né? O Anápolis que está indo de mal a pior na Série C. Está bem lá na Copa Centro-Oeste, mas está indo de mal a pior na Série C. E o jogo só é na quinta-feira. Então o Paysandu jogou hoje, ele viaja direto para Anápolis,
Eu sei que a viagem é longa, é uma viagem árdua, mas o Paysandu viaja para Anápolis, né? Vai jogar só na quinta-feira, então dava tempo de recuperar a galera, mas ele quis poupar. E se ele fosse poupar, poupava um ou outro jogador. Ele entrou somente com 3 jogadores titulares: o goleiro, o Pedro Henrique e o Thalisson. Somente esses 3 atletas eram titulares, o resto todos eram reservas. E a gente sabe o que acontece quando uma equipe que tem um time, o Paysandu tem um time e algumas peças de reposição que estão dando certo. A gente sabe quando uma equipe que tem um time só formado, não tem banco o suficiente para trocar as peças por pessoas, por jogadores que vão render o mesmo que os jogadores titulares. Porque isso é uma incógnita. Eu não sei se quando eu tirar o Thalisson e eu vou botar o Cauã Hinkel, eu não sei se o Cauã Hinkel vai performar da mesma maneira que o Thalisson. Eu não sei se o Tylon vai performar da mesma forma que o Thalisson. A mesma coisa o Lucas Cardoso. Se eu tirar o Cleiton Pego, eu não sei se o Lucas Cardoso vai performar igual ao meu atleta titular, que é o Cleiton Pego. Então, para mim, foi desnecessária essa mexida. Para mim, só tinha que mexer no Ítalo, colocando o Juninho, que aí foi acertada. E para mim, ele teria que mexer somente no Edilson e colocar o nosso lateral lá, o Matheus Capixaba. Porque esses 2 jogadores realmente eles estão numa estafa bem grande. Talvez até o Castro se justifique, mas no máximo esses 3 jogadores. Mas além das 4 mexidas que ele fez forçado por suspensão e lesão, ele ainda mexeu em mais jogadores para mim de forma desnecessária, beleza? E aí o Paysandu acaba sofrendo, né, agora 2 expulsões, ou seja, não teremos o Pedro Henrique para o próximo jogo do Paysandu, muito menos o Luciano Taboca. E aí ele teve que colocar o Luciano Taboca depois para consertar a lateral e foi a maior cagada. Beleza? Então, para mim, essa derrota está na conta do Júnior Rocha pela modificação no time sem necessidade. Sem necessidade. O Paysandu só joga a primeira partida da final da Copa Verde quinta-feira. Dá tempo. Dava tempo da galera descansar. Entendeu? Então, a não ser que eles tenham comemorado muito o título da Copa Norte, que ninguém dormiu, ninguém descansou, ninguém recuperou. Porque não é possível, cara. Não é possível. A gente. É isso que não pode, pessoal. Não pode colocar a carroça na frente dos bois. Foi campeão da Copa Norte, tem que comemorar. Comemora lá, naquele momento, dentro do estádio. Depois é concentração. Depois é dedicação. Agora sim que tem que demonstrar qual é o verdadeiro objetivo do Paysandu. Já ganhou a Copa Norte, beleza. Agora vamos deixar a comemoração para depois e vamos focar no que interessa, que é a Série C. Tá entendendo? O Paysandu já chega aí a sua segunda derrota. Né? Segunda derrota. E outra coisa também, né? Assim, fica dando brecha. Olha o que está acontecendo com o Amazonas. O Amazonas já está chegando à sua 4ª derrota consecutiva. Certo? O Amazonas perdeu a primeira para o Figueirense em casa. Aí depois perdeu fora, depois perdeu em casa de novo e perdeu agora fora de novo. Foi goleado por 5-0 pelo Guarani. Então o Júnior Rocha tem que tomar cuidado com essas modificações, mexer quando realmente tem que mexer, beleza? Então eu vou ficando por aqui, né? Se você chegou comigo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para você não perder nada. Não esquece de deixar um like, também comenta e compartilha, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! Lembrando que o próximo jogo do Paysandu é em Anápolis, a primeira partida, a partida de ida da final da Copa Verde, beleza? Esse jogo será na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, espero que o Paysandu esteja bem aí, focado para vir já trazer uma certa vantagem de lá, de Anápolis, para poder ficar mais confortável aqui no Mangueirão e se preparar para o próximo jogo da Série C, que será em casa, né? O Paysandu joga o próximo jogo na 10ª rodada contra a equipe da Inter de Limeira, tá? Esse jogo será na Curuzu no domingo, beleza? Dia 14/6 às 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde. Beleza, galera? Tamo junto. Fui!